Professora, boa tarde, meu nome é Luiz. Boa tarde. Qual que é o nome da professora? Ivelise Souza. Quando se formou academicamente e qual o seu currículo profissional? Eu me formei em 2007, formei pela UFBA mesmo. Eu sou especialista em avaliação de tecnologia em saúde pelo Rio Grande do Sul. Eu sou mestre em assistência farmacêutica também pelo Rio Grande do Sul e atualmente eu sou doutoranda pelo programa de assistência farmacêutica da UFBA. Qual a sua atuação, professora? E o que faz no seu dia a dia? Eu atuo nesse momento como farmacêutica clínica, né, da enfermaria de clínica médica. Eu já fui farmacêutica do Centro de Informação sobre Medicamentos. Desde quando eu formei, eu comecei no CIM em 2008, fiquei até 2015. Nesse processo também eu comecei a atuar na enfermaria em 2015. Então, tenho 9 anos como farmacêutica clínica da unidade de clínica médica. Meu dia a dia é atuação beira-leito mesmo, né? Um trabalho multiprofissional vinculado junto aos profissionais que prestam assistência ao paciente, né, na enfermaria. Então, um trabalho muito coeso e muito próximo da equipe médica e da equipe de enfermagem. Também fisioterapia, nutrição e tudo mais. Então, eu sou corresponsável, na verdade, por toda a farmacoterapia dos pacientes que estão internados. Minha enfermaria tem 23 leitos, né, uma disponibilidade de várias especialidades, né, pacientes desde reumatologia, dermatologia, alguns pacientes em cuidados paliativos, doenças hematológicas benignas, uma variedade, endocrinologia, de tudo um pouco. Então, eu presto assistência beira-leito, eu conheço o paciente, eu faço a admissão desse paciente, faço uma anamnese, conheço a história medicamentosa desse paciente e eu faço a avaliação de todos os medicamentos que são utilizados, né, tudo que é prescrito. Na verdade, a atuação do farmacêutico nesse processo ela é anterior a esperar a prescrição sair, né? A gente discute todo o plano, né? Planeja junto com a equipe médica o tratamento daquele paciente e junto com a enfermagem também, porque a gente tem que pensar a administração de medicamentos, né? A via de administração, a forma de administração, o preparo do medicamento. Então a gente tem uma atuação muito próxima e muito direta mesmo em pensar o tratamento medicamentoso. Farmacológico ou até não farmacológico também, né? A opção de não entrar com algo alopático também passa pela nossa expertise. Segurança é algo que é muito importante para o farmacêutico, né? Então, pensar sempre o medicamento como algo que pode causar dano, a gente tem que ter isso sempre em mente. Pensar que o paciente ele entra e eu tenho que já pensar na alta dele, então fazer a educação em saúde. Eu penso na alta do paciente já no momento que ele chega, e não quando ele está preparado para a alta. Então, eu já vou orientando ele desde aquele primeiro momento. É bem importante para não ficar na hora da saída do paciente, todo mundo quer entregar todas as orientações de uma vez e aquilo ali acaba sendo confuso. Então, eu vou aproveitando para tornar esse paciente o mais empoderado e autônomo no que diz respeito às questões de saúde dele. Qual é o ponto positivo e negativo da sua profissão? Pontos positivos. Eu acho que se a gente pensar no papel social do farmacêutico, a gente tem uma possibilidade de atuação assim, muito expressiva, né? Não só o farmacêutico clínico hospitalar, mas é pensar no mesmo papel social que a gente tem como um farmacêutico comunitário, né? É um profissional que não é o profissional do medicamento, né? Isso já caiu por terra, mas é um profissional que usa a tecnologia, medicamento de uma forma muito mais aprofundada. A gente tem uma possibilidade de domínio sobre essa tecnologia maior do que as outras profissões. Se a gente pensar que a gente pensa lá desde o desenvolvimento, né, até a forma de uso, né? Então a gente pode atuar na indústria pensando no desenvolvimento e produção de medicamentos, a gente pode produzir esse medicamento também a nível de manipulação, algo mais individualizado. A gente pensar que a gente é responsável por esse uso seguro e racional do medicamento, né? Quando a gente fala de racionalidade, pensar desde a definição de indicar aquele medicamento para ser utilizado, a dose que vai ser utilizada para que ela seja efetiva e que o uso seja de forma geral seguro, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? O uso irracional de diversos medicamentos que não tinham indicação para aquele propósito. Acho que de vantagem é isso, papel social. Acho que quando a gente compreende o papel social do farmacêutico, a gente consegue ver a beleza da profissão, uma profissão muito bonita mesmo. De desvantagens, um pouco de reconhecimento.
Se a gente parar para pensar na nossa história, né, do farmacêutico brasileiro, né, o papel do boticário, a gente se perdeu um pouquinho, acabou que a profissão ficou por muitos anos voltadas para análises clínicas, e a gente tem algum tempo já voltando o farmacêutico mais para essa questão clínica. Se a gente como profissional não se reconhece e não assume esse papel social de forma muito responsável, o reconhecimento da população também não vem. Atuar em hospital é algo muito cansativo, muito desgastante, então a carga horária da nossa profissão, sendo 40 horas, é algo que não nivela com outras profissões. E algumas profissões como serviço social, fisioterapia, conseguem uma carga horária de 30 horas, então eu acho que é uma batalha, é uma desvantagem. Não sei mais o que pensar em termos de desvantagem, eu acho que essas são algumas. Professora, os requisitos acadêmicos essenciais que uma farmacêutica hospitalar precisa ter? Muita coisa. Primeira coisa, se está disponível para estudar, porque muitos desafios vão aparecer. Eu comecei falando de algumas coisas quando a gente pensa, né, o trabalho com o médico e com a enfermagem. A gente precisa conhecer doenças, então eu preciso muito de fisiologia, preciso de patologia. A gente não dá diagnóstico, mas o arcabouço laboratorial vai ajudar muito a gente conseguir pensar diagnósticos, apesar de não sermos, né, os definidores de diagnóstico, mas com monitorização do uso do medicamento vai depender, né? Pensar em revisões de sistemas. Anatomia já vem lá anterior, né, a fisiologia e a patologia. A gente precisa muito de farmacologia, precisa muito de farmacocinética. A gente precisa de farmácia clínica. Então, eu que trabalho no beira-leito, né, entender o método de avaliação e documentação desse cuidado. A gente precisa muito de farmacotécnica, então a gente pensa muitas alterações de formas farmacêuticas pré-existentes. A gente precisa de muita coisa, a gente precisa de química farmacêutica. Quando eu penso em medicamento como causador de um dano, eu preciso pensar em reação cruzada, eu preciso pensar em grupo farmacofórico. Meu Deus, que mais? Farmacotécnica eu já falei, né? Quando eu penso em compatibilidade medicamentosa, farmacocinética, farmacologia, quando eu penso em interações medicamentosas. A própria farmácia hospitalar, né? Porque mesmo estando na ponta, lá à beira-leito do paciente, eu preciso entender tudo o que está acontecendo aqui no serviço de farmácia, porque é tudo integrado. Preciso entender de saúde pública, porque se meu paciente ele vai ter alta, ele vai voltar, vai ser contrarreferenciado, digamos assim, né? De volta para a rede SUS. Acho que isso, mas talvez tenham outras coisas que eu não estou me lembrando agora, mas assim, é bem plural. Depende muito da área de atuação de cada profissional. Professora, é só isso. Muito obrigado, viu? Nada.